Graça e paz, irmãos, tudo bem? Aqui mais um vídeo iniciando. Eu tinha gravado um vídeo ontem sobre lá os anjos caídos, né? Ficou um pouco ruim a imagem por conta do celular. Eu não consegui arrumar, mas para não perder o vídeo, o conteúdo que tinha nele, eu acabei postando no YouTube assim mesmo, né? No vídeo de ontem a gente falou sobre os anjos caídos e hoje eu quero continuar só um pouquinho para poder complementar só algumas coisas sobre o vídeo, tá bom? Vamos iniciar aqui mais um estudo sobre essa passagem, né, lá de Gênesis 6, mas eu vou focar hoje mais ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, até o versículo 17, se eu não me engano é isso. Iniciar esse estudo, né, sobre os anjos caídos e outros textos que eu vou aqui mostrar hoje. Vamos aqui começar o estudo, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 8. Vamos lá, vamos para a leitura. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, afeituados, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos, na mente, repróbaos quanto à fé. Amém? Só até aqui. Então aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 3, tem uma lista de como serão os homens nos últimos dias, né? E nós sabemos que a gente vive esse tempo já hoje, nós vivemos esse tempo aqui hoje já. Quando você olha para o mundo hoje, quando você vê hoje o caráter dos homens, você vê que a Bíblia está com a verdade. Eu queria frisar aqui 2 versos, né, aqui. Eu vou ler aqui no versículo 6 e vou até o 7, depois eu continuo. Aqui, versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente. A palavra aqui, sorrateiramente, né, no original, vamos clicar aqui nela, ela significa astuto, né? Astuta ou astuto. Então assim, pois entre estes se encontram os que penetram astutamente, o astuto, nas casas e conseguem cativar mulherinhas. Como em outros vídeos eu disse, né, e a Bíblia disse muito bem isso, ela diz muito bem isso, a palavra mulher, ou mulherzinha na Bíblia, quer dizer igreja. Ou é prostituta, né, ou é igreja serva do Altíssimo, né? Então assim, essas mulherinhas aqui em 2 Timóteo, elas aprendem e jamais podem chegar ao conhecimento pleno da verdade. Por quê? Aqui fala que ela tem pecados. Elas não conseguem se arrepender. E, na verdade, trazendo para o campo que a gente vive hoje, o campo espiritual, desses templos de hoje, essas mulheres que são as igrejas, né? E esses falsos profetas, porque aqui no texto diz o seguinte, né? Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente. Esses que penetram sorrateiramente
são os falsos profetas, né? São esses que encantam essas mulheres. A gente continuar lendo o versículo 8, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente cauterizada, reprobos quanto à fé. Então, assim, quando fala Janes e Jambres, vai nos remeter na época de Faraó, lá quando Deus envia 2 testemunhas até Faraó para libertar o povo dele. Envia Moisés e Arão. Só que também Faraó também tem 2 testemunhas, né? Não está lá em... Paulo fala sobre isso, né? Que Satanás também tem os seus ministros. Lá Faraó também tinha. Deus também tem os seus ministros do bem. Mas Faraó, no caso Satanás, ele imita a Deus a todo tempo. Então, lá na época de Moisés, né, esses 2 magos, esses Janes e Jambres, eles estão na atividade ainda hoje. Quando você olha para esses templos hoje, a gente vê esses magos de Faraó. Eles querem imitar aquilo que é santo, querem imitar aquilo que Deus deu aos homens, que são os dons. Então Satanás, ele tenta imitar Deus a todo tempo. E ele tem as suas testemunhas, ele tem os seus ministros, né, de iniquidade. Lembra lá no estudo passado que eu falei sobre Gênesis 6 e Enoque também, no capítulo 6, tem livro 7 e 8. Ali em Enoque, no capítulo 7, vai dizer que esses anjos caídos, eles ensinaram às mulheres toda a sorte de sortilégios, né? E também de feitiçarias e encantamentos. No capítulo 8 também vai dizer a mesma coisa, que eles ensinaram para essas mulheres encantamento. E quando a gente vê lá aqueles magos de Faraó, porque ali em Gênesis foi antes, no capítulo 6. Lá, essa parte dos magos de Faraó, ali em Êxodo, lá para o capítulo 4, ali, né, em diante. Então, esses feitiços estão paralelos a que os anjos ensinaram às mulheres. Nós sabemos que mulheres são igrejas. Então aqui, vamos lá para o texto de novo, vamos aqui continuar, né? Eu parei no versículo 8, mas a gente pode continuar aqui. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Como a daqueles. Daqueles quem? Na época de Janes e Jambres. Vamos aqui no versículo 2 Timóteo, ainda está capítulo 3. Vamos aqui no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ver aqui. Versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, essas mulherzinhas aqui, como a gente vê no texto, 2 Timóteo, no capítulo 4, elas são as igrejas, né? E esses homens, com astúcia, enganam elas. São como Janes e Jambres. E esses homens, eles rejeitam a verdade. Eles têm comichões nos ouvidos. Quando você prega para esses homens um evangelho genuíno, eles têm coceiras nos ouvidos. Eles não conseguem mais ouvir a verdade. Estão com a mente cauterizada nesse sistema diabólico.
esse sistema feito por espíritos enganadores, por doutrina de demônios. Eles rejeitam a verdade. Eles são mais amantes dos prazeres, olha isso, mais amantes dos prazeres do caminho de Deus. Eles amam essas doutrinas, eles amam a mentira. E Deus permite que o espírito enganoso rodeie no meio deles. Eles não conseguem se arrepender. Eles buscam pastores, buscam líderes espirituais, a qual esses líderes espirituais possam passar a mão em suas cabeças. Não trazendo o povo a arrependimento, só trazendo mentiras, doutrinas demoníacas. Vou ler outro texto aqui, que está em Apocalipse, vamos lá, em Gálatas 5. Um texto interessante aqui. Gálatas capítulo 5, no versículo 20. Vamos lá. Vou pegar um pouco mais para trás, no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Essa palavra feitiçaria, mas eu vou ler mais um verso aqui, que está em Levítico, né? Levítico capítulo 19, no versículo 31. Vou pegar um pouquinho para trás, né? Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes. Aqui no caso seriam os feiticeiros, né? Também pode ser essa palavra usada. Nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Vamos aqui agora para Naum. Naum, no capítulo, Naum, capítulo 3, versículo 3. Os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça, gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes como as suas feitiçarias. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Só até aqui. Aqui, esses três textos que eu li aqui sobre feitiçaria. Vamos voltar lá na primícia que eu falei lá em Gênesis 6, e com Enoque capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, que aqueles anjos caídos que tiveram relações com as mulheres, ali eles ensinaram a essas mulheres várias práticas, e uma delas era sortilégios e feitiçarias, encantamentos. Olha como bate aqui com os textos que eu li, porque essas mulheres hoje são igrejas. Então, esses espíritos enganadores estão em atividade ainda. Eles enganam essas mulheres com toda a sorte de encantamentos e feitiços. Então, vamos lá para 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 14 ao 17. Está aqui, ó. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre o Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Aqui é interessante que Paulo vai repetir esse verso, né? Por isso retirai-vos do meio deles. Lá em Isaías 52, se não me engano, Isaías fala para o povo: retirai-vos do meio deles, sai dela, povo meu. Então, nesse contexto aqui,
e também que eu li de 2 Timóteo, no capítulo 3, né? E também no contexto hoje, desses templos hoje, dessas reuniões, está desse jeito aqui. É aquelas mulherzinhas que aprendem e nunca conseguem chegar ao conhecimento da plena verdade, né? Da plena justiça, estão com a mente cauterizada por causa desses homens. Eles são astutos como uma serpente. Eles enganam essas mulheres. Lembra lá toda a prática de feitiços, né? Que aqueles anjos caídos ensinaram aquelas mulheres. Está em Gênesis e está em Enoque no capítulo 6 até o capítulo 16. Fala mais sobre isso, né? Isso vai ter um desfecho em Apocalipse 18. Toda a prática de feitiçaria dessa grande meretriz. E Deus fala que nos últimos dias Ele vai levantar a saia dela para que todos vejam a sua nudez. Quando você vai para um templo desse hoje, olha as coisas que você vê lá. Eles falam cada coisa para a gente, o anjo está aí no meio, né? Olha lá para cima, vê uma luz, né? E você vê aquelas pessoas caindo para trás, você vê demônios lá dentro. Toda essa prática de feitiçaria está agindo hoje, ela está agente no meio do povo de Deus. As pessoas dormem. E essas mulherzinhas que são as igrejas de hoje são pessoas. Elas não conseguem enxergar a verdade. Por quê? Estão cheias de pecados. Essas práticas libertinosas, essas feitiçarias, são pecados de adultério, pecados de idolatria. Isso é muito sério que acontece no povo de Deus hoje. Então, irmãos, eu quero encerrar esse vídeo com esse texto aqui, que está em Apocalipse 22, versículo 11. Versículo 11. Continue injusto, fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continua a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então é isso, meus irmãos. Mais um vídeo aqui. Tá? Fiquem na paz e até o próximo.